No vídeo de hoje, vamos adicionar mais uma coluna à tabela a qual importamos de uma planilha do Excel. Nessa coluna adicionada, eu vou estar trabalhando com uma fórmula para verificar determinada condição. Então, no vídeo de hoje, vamos trabalhar com a fórmula switch, onde vamos passar 3 critérios para ela. Depois de descobrirmos os valores, vamos fazer verificações e contagem. Vamos utilizar a função calculation, possivelmente a fórmula sum ou até mesmo a fórmula count para trazer informações para os nossos dashboards do Power BI. Você está montando um pequeno negócio e precisa de uma planilha para administrar o seu negócio? Se você está precisando de um profissional que desenvolva planilhas e que te passe um orçamento sem compromisso gratuito, entre em contato com o desenvolvedor Felipe. Ele é parceiro do nosso canal, ele já trabalha conosco fazendo planilhas e eu o recomendo porque eu já conheço o seu trabalho. Chama ele aqui no WhatsApp. Eu não sei se você já passou pela seguinte situação. Você importa toda a planilha com todas as colunas que o sistema libera, você importa para dentro do seu projeto do Power BI e após você apresentar o projeto ao seu gestor, ele fala que está faltando uma coluna. E aí vocês olham junto e realmente você importou todas as colunas que o sistema ele traz. Só que o seu gestor bate o pé e diz que falta uma coluna, até para que ele possa verificar se está sendo eficiente ou ineficiente o trabalho a qual você está demonstrando para ele. Imaginou essa situação? Então vamos entender aqui na prática. Esse projeto aqui se diz respeito à troca de equipamentos. Então, eu tenho uma coluna na qual o próprio sistema já faz o cálculo para mim em segundos. Então, vamos entender aqui. O meu gestor ele quer saber se a minha troca de equipamento está sendo eficiente ou ineficiente. Ou se ela está num ponto de alerta. Então, ele me passou 3 condições. Até 20 segundos, ele vai entender que foi uma ótima troca de equipamento, que não gerou parada de máquinas. De 20 a 100 segundos, ele vai entender que eu estou em estado de alerta, que tem que melhorar. E acima disso, ou seja, acima de 100 segundos, ele entende que está sendo uma troca de equipamento ineficiente. Eu tenho que melhorar. Então, de todas essas trocas, quanto foram eficientes, estão em ponto de alerta ou ineficientes? Bom, o sistema não me diz isso. Mas o sistema me diz a quantidade em tempo, em segundos, foi a minha troca. Então, pegando essa coluna, eu consigo fazer essa extração de informação e apresentar dentro de um gráfico. Então, como é que a gente faz isso? Repare, eu vou aqui em ferramentas da tabela, eu vou na opção nova coluna. Então, aqui eu posso criar uma nova coluna dentro desse projeto e eu posso criar uma coluna com condicional. Ela vai preencher determinado campo ou célula, como você queira chamar, de acordo com a condição. Eu faço uma única condição e ela vai verificar célula por célula, vamos chamar assim, né, os campos, e aí vai preenchendo célula por célula de cada registro, de cada linha. Como é que eu faço isso? Primeiro, aqui eu vou dar um nome para essa coluna. Eu vou chamar ela de status. Igual, vou dar o Shift Enter para fazer aqui a quebra de linha. E qual fórmula eu utilizo para isso? No Power BI tem uma fórmula chamada switch. Se você já trabalhou com projetos do Power Apps, essa fórmula é bem similar a isso. O que vai mudar é o parâmetro que eu vou passar agora, entre Power Apps e o Power BI. Então, o que eu vou passar aqui? Observe, eu vou passar o argumento true aqui para a expressão, vírgula, e agora vem realmente o que nos interessa. Como é que ela vai entender que é para ela preencher ou não? Então, lembre-se, eu tenho 3 condições, de 0 a 20, de 21 a 100 e acima de 100 segundos. Então, vamos imaginar aqui, ela está me pedindo aqui o valor. O valor vai ser a minha coluna, a coluna a qual eu vou estar avaliando. Então, é a coluna chamada tempo. Então, eu vou preencher aqui, TB, underline dados, abro chaves, vou listar aqui o tempo, ele já me auxiliou. E eu vou utilizar aqui o operador de menor ou igual. E eu vou passar o valor, aqui como é números, então eu vou passar o valor sem aspas duplas. Se essa condição for verdadeira,
Observe aqui, ó, o resultado. Se essa condição for verdadeira, agora é um texto que eu vou preencher. O que é que eu quero preencher com o quê? Eu vou preencher com o texto, ó, sem parada. Ou seja, eu fiz aqui uma troca de equipamento que não precisou haver parada por parte da produção. Se eu fechar o parênteses aqui e der um Enter, vamos ver o que acontece. Observe que não deu erro algum. Se repararmos, ele já preencheu aqui, ó, determinada célula desse registro. Vamos chamar assim, tá? De célula. Se repararmos, ó, tem bem aqui 10. Ó. Deixa eu fazer aqui um filtro. Vamos filtrar só o que está sem parada. Repara, ó, todos que estão sem parada, o tempo, ó, está sempre abaixo ou até igual a 20 segundos. Ó. Entendeu a lógica? Mas eu prometi a você com 3 condições. Então vamos lá. Agora eu quero para 3 condições. Então eu vou colocar aqui uma vírgula. Um Shift Enter para fazer aqui a nossa indentação do código. E novamente eu vou digitar. Aqui eu vou digitar direto o nome tempo. O próprio Power BI já vai me sugerir o nome da minha tabela junto com o campo. Então agora eu vou verificar se é menor ou igual a 100. Ah, Gleidson, mas tu colocou menor ou igual a 20 antes. Sim, coloquei menor ou igual a 20 antes. O Power BI primeiro vai verificar essa primeira condição ser verdadeira. Caso ela não seja, aí que ele avança para essa próxima. Então, vírgula. E aqui eu vou colocar ponto de alerta. Aqui eu poderia colocar qualquer outro texto. Só mesmo para exemplificar. Ponto de alerta. Ponto alerta. Ou seja, eu fiz uma troca aqui que requer uma atenção. Se eu fechar novamente, o parênteses já está fechado. A dar um Enter. Vamos ver o que acontece. Ó. Vamos verificar aqui. Observe que tem algumas ainda em branco, porque provavelmente essas em branco são as que estão acima de 100 segundos. A minha condição foi o quê? Menor ou igual a 100. Então deixa eu filtrar o que está ponto de alerta. Repare, ó, somente trocas que estão acima de 20 até 100 segundos. Se eu filtrar as que está em branco, provavelmente são acima de 100 segundos. Ó. Repare, ó, de 110 para cima. Ó. Então está funcionando perfeitamente aqui a nossa condição. Então eu acredito que você já entendeu a lógica. Para essa terceira condição, eu não preciso novamente comparar a minha coluna tempo. Eu posso simplesmente passar o texto, ó, comparada. Observe, ó, e fechar com aspas duplas e dar um Enter. O Power BI vai entender o quê? Que se não foi essa e nem a outra, só pode ser comparada. Então deixa eu aplicar aqui o filtro. Deixa eu tirar realmente do filtro primeiro. Ó, observe, ó. Vamos filtrar só comparada, só para verificar qual foi os segundos que ele interpretou comparado. Ó. De 110 em diante. Ó. Entendeu a lógica? Agora fica fácil de eu ir lá no meu Power BI, naquela área de design, e criar gráficos e até mesmo criar cartões e colocar lá quantidade de trocas de equipamentos comparada, ponto de alerta, sem parada. Ficou bem mais fácil. Ó. Você há de concordar comigo. E lembrando que quando eu importar uma nova base de dados para dentro desse Power BI, ele vai já vir com essa coluna criada. Não vou ter que fazer novamente. Agora, você há de concordar comigo que ficou fácil mostrarmos ao gestor quantas trocas de equipamento tivemos eficientes, ineficientes e que merecem um ponto de alerta. Por quê? Agora eu tenho uma coluna a qual eu tenho o status e também tem uma coluna que tem a quantidade de equipamentos. Então, agora só nos resta ir lá na parte de design e criar medidas. Então, vou clicar com o botão direito sobre a tabela medidas, nova medida. Aqui eu vou renomear ela para status sem parada. Igual, vou dar o Shift Enter para fazer as quebras de linha. Vamos trabalhar com duas fórmulas aninhadas. Já trabalhamos nessa série, que é a Calculate. Lembrando que a Calculate nada mais é do que ela vai fazer um cálculo sobre uma determinada coluna e vai trazer valores verificados uma outra coluna. Vamos ver na prática. Ó. Shift Enter para que a gente possa fazer essa indentação do código. E aqui, tanto faz eu somar como eu contar. Por quê? A coluna quantidade, cada célula daqueles registros tem o número 1. Ou seja, o resultado vai ser o mesmo. Vamos ver na prática. Ó. Eu vou utilizar primeiro aqui a fórmula SUR. Vou pressionar aqui o Tab para autocompletar.
vou passar a coluna a qual eu quero estar somando. Lembrando que quando eu digito, ele já me auxilia, então eu informei aqui QN de quantidade, ele já traz aqui o nome da tabela e a coluna. E fecho o parênteses da fórmula SUM, vírgula. E agora eu vou passar a condição. Eu quero somar tudo dessa coluna e eu quero que você retorne de acordo com uma condição. Então, a minha condição será a coluna que criamos agora há pouco, que se chama status. E nela eu quero fazer um filtro e trazer resumidamente nesse cartão o que? Somente a sem parada. As minhas trocas de equipamento sem parada. E vou dar um Shift Enter, só para indentar aqui o código. Fechei com parênteses e dou um Enter. Então, vou recolher aqui a minha barra de fórmulas. Vou arrastar essa medida para o design. E observe, ó, trouxe o total de 10. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho 10 trocas que não tiveram paradas. Então eu fui bem sucedido em 10 das minhas trocas. Lembrando que eu tenho 303 trocas no total. E dessas 303, 10 foram sem parada. Vamos só filtrar aqui se é isso mesmo. Então deixa eu verificar aqui a minha coluna da minha tabela status. Vou verificar filtrando aqui. Vamos filtrar apenas sem parada. E aqui, ó, você pode contar como aqui na barra inferior e mostra. Ó, eu tenho 303 registros e tem 10 filtradas. Que é exatamente essa informação aqui. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Vou editar aqui minha fórmula. Como eu disse, aqui eu utilizei a fórmula SUM. Mas se eu tivesse utilizado a fórmula COUNT, vamos ver se o resultado seria o mesmo. Ó. Vou dar um Enter. Observe, ó, resultou no mesmo valor. Por quê? Como eu disse, na minha coluna que tem quantidades, a cada registro só tem o número 1. Se eu tivesse utilizado COUNT, ele iria contar e iria ser divergente o valor. Mas como todos os registros só tem o número 1 em cada um deles, então tanto faz utilizar o COUNT como o SUM, o resultado será o mesmo. Agora, para os demais registros, eu acredito que você entendeu a lógica. Eu posso simplesmente copiar a mesma medida, copiei, clico no botão direito sobre medidas, nova medida. Vou mudar o nome da medida, por exemplo, status com parada, e aqui eu vou colocar com parada. Dou Enter, vou arrastar aqui a minha medida, tá lá, 283. E a minha última, vamos criar uma nova medida, ó. Botão direito, nova medida. Aqui, se não me falha a memória, o texto é ponto alerta. Então, ponto alerta. E vou aproveitar esse texto e vou renomear a minha medida. Ó. Status, ponto alerta. Vou dar um Enter. E vou retornar essa medida aqui para a área de design. E observe, ó, ponto alerta também tem 10. Vamos só verificar se é isso mesmo. Ó. Vou aqui na dados. Filtrar apenas as que estão com ponto alerta. E é exatamente o mesmo valor. Observe, ó, eu tenho 303 registros, 10 estão filtrados. Então, esse foi o objetivo da aula de hoje. Eu espero que você possa ter gostado. Aprendemos a criar uma coluna com condição e aprendemos a criar 3 medidas de acordo com essa coluna. Deixe o seu gostei para eu entender que você gostou do conteúdo. Se inscreva aqui em nosso canal para você não perder nenhuma aula gratuita como essa.